Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 16 de julho, terça-feira da 15ª semana do Tempo Comum, dia que celebramos Nossa Senhora do Carmo. Então é com muita alegria que convido você, convido toda a sua família, para juntos partilharmos o Evangelho de hoje, tirado de Mateus, capítulo 12, versículo do 46 ao 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando, as multidões, então sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, a igreja hoje vai nos darmos a graça de celebrarmos a festa de Nossa Senhora do Carmo. Que lembramos assim que a Virgem Maria se manifestou a Simão Stock, que recebeu o escapulário com a promessa de sua proteção constante em todas as situações de vida. Então a palavra de Deus nos ajuda a compreender o papel que a Mãe de Jesus ocupa em nosso coração. Nós amamos e veneramos Maria por um privilégio e uma graça sem igual que ela recebeu de Deus. Ela foi escolhida, então Maria foi escolhida para ser a Mãe do Senhor. Mas esse privilégio e essa graça que ela recebeu do céu teria se tornado inócuo ou vazio e até perderia o sentido se Maria não tivesse se tornado também discípula de Jesus, seguidora do Senhor. E uma vez que ela se tornou discípula e seguidora do Senhor, ela colocou em prática em sua vida assim a vontade de Deus. Então, aquela que é mãe se faz serva, aquela que é senhora se faz discípula. Maria nos ensina que o reino de Deus não é quem é grande, não é quem tem títulos, não é quem se acha isso ou aquilo que se torna discípulo segundo a vontade do Pai, mas sim aquele e aquela que está disposto a aprender a ter o seu coração moldado segundo a vontade de Deus. Então, meus irmãos, queridas irmãs, Maria é aquela que ensinou a Jesus a andar, a falar, foi aquela que carregou consigo Jesus, mas foi também aquela que aprendeu com o seu filho o sentido do reino de Deus. Hoje, meus irmãos, queridas irmãs, nós queremos olhar para a Virgem Mãe, a Senhora do Carmo, e pedir que ela também nos ensine a entrarmos na escola de Jesus para aprendermos com Ele o sentido e a direção da vida. Fazer a vontade de Deus é a condição. Então não devemos nos admirar com a expressão que Jesus usou quando se referiu à sua mãe e a seus irmãos. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Então a mãe de Jesus é chamada de corredentora, porque em tudo fez a vontade do Pai desde a encarnação até a sua morte e ressurreição, contribuindo assim, pois para que o projeto de salvação do Pai se realizasse. Por isso Jesus nos conscientiza de que todos nós somos chamados e chamadas a fazer parte de sua família, a exemplo de sua mãe. Então fazer a vontade de Deus é, portanto, a condição que Jesus nos apresenta para que sejamos assim considerados membros de sua família. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, podemos afirmar que somos escolhidos e escolhidas por Jesus para participar da sua família quando buscamos fazer em tudo a vontade do Pai que está no céu. Ele mesmo diz e aponta para nós, como fez quando distinguiu assim os seus discípulos: Eis a minha mãe, eis os meus irmãos. Pois todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então é a vontade do Pai que todos nós, pela fé em Jesus Cristo, alcancemos a salvação e a vida eterna sem fim. Assim, caros irmãos, queridas irmãs, como Jesus estendeu a mão para os seus discípulos e os considerou na mesma condição de mãe e de irmãos seus,
Ele também nos aponta a sua mão e nos acolhe como membros de sua família, se tivermos dispostos ou dispostas a fazer a vontade de Deus expressa na sua palavra. Então, é na palavra de Deus que conseguimos descobrir qual é a sua vontade para a nossa vida. Portanto, hoje Jesus nos distingue como pessoas especiais, discípulos e discípulas dignos de ser chamados e chamados filhos de Deus que é Pai. Tendo Maria como mãe, irmãos seus e motivados pelo poder do Espírito Santo a fazer a vontade do Pai. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, você também se considera da família de Jesus Cristo? O que você entende por fazer a vontade de Deus? Você é discípulo verdadeiramente de Jesus Cristo? O que falta para que você faça a vontade do Pai aqui na terra do jeito que ela acontece no céu? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos que Nossa Senhora do Carmo nos ensine e nos ajude a ser doce, nos ensine a ser fiéis e servos do Senhor, assim como ela foi. Assim seremos mãe, irmãos e discípulos do Senhor, não por título, nem por merecimento, mas por força e empenho de realizar a vontade de Deus em nossa vida. Assim como Nossa Senhora do Carmo, sejamos também fiel ao Senhor. E que a Mãe de Deus nos ensine e nos ajude a ser doce e fiel, semelhante à sua dignidade. E que Nossa Senhora nos ajude a não sermos meros ouvintes da palavra de Deus. E que ela nos mostre o caminho e a direção e faça de nós verdadeiros seguidores do seu Filho Jesus. Porque o próprio Jesus nos disse: aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, peçamos a Nossa Senhora que interceda por cada um de nós, que nos auxilie, que nos dê força para sermos ouvintes da palavra de Deus e fazer a sua vontade. E peçamos ao Pai que reforce os laços que nos ligam aos nossos irmãos e irmãs de fé, de forma a testemunhar que formamos uma grande família, cujo Pai é esse Deus que é cheio de misericórdia. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, que desça sobre todos vós e sobre sua família a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.